E aí, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a usar uma possibilidade importante aí no Excel, que é criar listas com dados únicos. Nós vamos extrair valores únicos aí de intervalos grandes aí, para que você possa, enfim, criar suas listas de nomes, listas de professores, listas de alunos, listas de vendedores, enfim. Nós temos muitas listas que nós precisamos extrair dados únicos. Então, aqui você vai aprender a lógica e depois você vai poder usar da forma aí como você precisar nas tuas tabelas, aí nas tuas listas no Excel. Nós vamos ver duas formas. Uma fórmula é antiga, ela vem aí, que eu lembro, desde o Excel 2007 já tinha. O 2003 eu não lembro, eu já usava em 2003, mas eu não lembro dessa função. E também nós vamos ver uma novíssima função aí que também nós podemos usar para resolver esse tipo de problema e ela é bem legal. Fica comigo que ela vai ficar um pouquinho mais ao final, mas ela facilita muito. E por final eu vou te dar uma dica para criar listas, validação de dados com listas. E você vai ver aí como vai facilitar o teu dia a dia, porque essas listas vão ficar automáticas, ok? Beleza, então. Vamos usar aí a opção, o botão remover duplicados e a função único e ao final uma dica especial, então fica até o final do vídeo aí que você vai gostar. Beleza? Vamos para o nosso exemplo 1. Vamos primeiro usar aqui a função. Celso, como é que eu sei se essa função existe no meu Excel ou não? Essa é uma função mais recente, ela, acredito que seja a partir do Excel 2019, 2021. Tá? Então, Celso, como é que eu sei? Você vai digitar ali no teu eu coloquei aqui, ó, igual único. Observa que eu estou usando o acento. Se você não colocar acento, ó, tá vendo que ele não listou aqui como uma função? Único tem acento, então, único. E aí o que, que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui a nossa matriz de dados aqui. Olha só que interessante. Celso, então tem uma função que retorna valores únicos? É exatamente isso. Está aqui ela, para você dizer para o Excel que é uma função, é só colocar o sinal de igualdade, e aí você coloca o nome da função e entre parênteses o intervalo. Fechamos aqui os parênteses, vamos dar um Enter e vamos ver o que, que aconteceu. Olha só, perfeito então, hein? Retornou para nós aqui um intervalo único, correto? Um dado de cada um, perfeito? Então é só isso, a função única, único é só colocar como você faz soma, média e as outras funções, conte C, soma C, você usa a função único. Celso, coloquei o sinal de igual, coloquei acento único, não tem no meu Excel. Como é que eu faço? Bom, isso quer dizer que você está trabalhando com versões anteriores. Esse aqui é o Office 365 e tem o Excel do Office 365. Como é que nós vamos fazer então para retornar valores únicos aqui, utilizando aí uma função? Ó, vamos pegar aqui e vamos copiar aqui esses valores aqui. Ctrl C, vamos clicar aqui, Ctrl V, e olha só, ele colocou os valores duplicados, tudo certo. E aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos selecionar e vamos vir na opção Dados. Provavelmente você vai estar aqui na página inicial. Dados, essa aqui eu sei que tem desde 2007 e 2010. Então você vai lá na tua guia, na tua faixa de opções Dados, e vem aqui e procura um botãozinho como esse, Remover Duplicados. Perfeito? Então vamos lá, vamos clicar nele aqui, observa. Selecionamos, guia Dados. Ah, não sei qual que é o ícone. Passa aqui o teu mouse sobre ele, observa, remover duplicados, clicamos. Ele vai abrir esta caixa de esse assistente. Então, colunas, está aqui coluna Jesus, que é só o nome do primeiro dado aqui. Não é o caso, porque nós não selecionamos o cabeçalho, então eu vou desmarcar aqui a opção meus dados contém cabeçalhos, e ele vai considerar junto, ou seja, a coluna L. E aí nós vamos clicar em OK. Simples assim. Então,
duas listas iguais obtidas através de formas diferenciadas. Uma que vai ter aí desde o Excel 2007 e 2010 e a outra uma função novíssima. Qual é a diferença das duas? A diferença das duas é que esta aqui, por ser uma função, olha só o que vai acontecer aqui se eu colocar aqui no meio Lucas. Viram? Auto-atualizável. Esse é o benefício das funções. Show de bola, não é? Celso, é só isso? Viram que aqui não alterou, não é? Não alterou. Óbvio, não é? Nós vamos ver agora mais uma parte importante, que é usando as opções de tabela do Excel para que nós possamos automatizar. Por que eu usaria tabela, Celso? Porque com as tabelas nós podemos criar listas dinâmicas. Então, a função de tabela do Excel, transformar em uma tabela, ela te ajuda muito na automatização de listas e uma série de processos. Você vai ver isso na prática. Se você está aqui comigo até agora, eu já te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí o vídeo, deixa um comentário, é muito importante para que o canal engaje, para que o YouTube entenda que esta aula está sendo relevante para você, ok? Vamos para o próximo exemplo. Mesma lista de dados. Celso, como é que eu transformo isso aqui numa tabela? Tem duas formas. Nós podemos vir aqui, ó, clica em alguma região da tua tabela, tá vendo que nós temos aqui a nossa tabela. Clica em algum dado dela, inserir tabela. Este é o jeito tradicional. Clicou aqui, abre o nosso assistente, ele já vai entender, vai buscar nos teus dados, observa que minha tabela tem cabeçalhos, e ela realmente tem, tudo certo. Celso, eu gosto de atalhos de teclado. Olha só. Ctrl, Alt, mais a letra T é o atalho para criar tabela. Qual dos dois eu uso? Qual que você quiser. E vamos dar um OK aqui. Criamos uma tabela, observa que aqui em cima então abriu as opções de design da tabela, isso é uma forma de você saber se os dados que você está utilizando estão formatados como tabela do Excel. Observa que cliquei aqui à direita, sumiu aqui a faixa de opções, vou clicar dentro, voltou a faixa de opções. Eu gosto de nomear sempre tabela, dados. Vamos dar um Enter. E olha só, vamos usar a função de novo. Igual, único. Vamos clicar aqui e dar um Ctrl mais a barra de espaço. O que acontece aqui? Observa que o Excel não colocou um intervalo aqui para nós. O Excel colocou o nome desta região na tabela. Então, olha só, tabela dados, lembra que a gente deu um nome para ela de tabela dados? E aí nós pegamos aqui a coluna herdeiro, ou seja, o Excel está entendendo que ele quer pegar esse valor por completo. Perfeito? Bacana isso, hein? Olha só. E nós vamos simplesmente fechar aqui e Enter. Tá, Celso, mas qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Vamos ver aqui. Botão direito, inserir linhas abaixo. Vamos inserir uma linha aqui na nossa tabela. E vamos colocar aqui o Lucas, que a gente colocou na outra. Viram? Ele inseriu aqui certinho, sem problema. Nossa, Celso, simples assim. Então, esse é o benefício de você usar a tabela. Porque aí você não vai precisar se preocupar em criar um intervalo auto-implementável. Essa é uma das coisas. Celso, mas eu não estou gostando disso aqui porque isso aqui não está em ordem alfabética. Olha só que chato. Então nós poderíamos, claro, ter a nossa base de dados em ordem alfabética, mas talvez você não queira que esteja em ordem alfabética por algum detalhe. Às vezes aqui à esquerda pode ter uma coluna da data, e aí está ordenado pela data e não pelo nome. Como é que eu faço isso? Tem uma outra função nova, muito legal, que é a função classificar. Então olha só, vou dar um F2 aqui. Classificar. Vamos abrir aqui o parêntese e colocar aqui, fechá-lo ao final. Celso, eu não tenho muita prática com essa questão de funções alinhadas. Aqui você colocou a função único dentro da função classificar. Exatamente. Qualquer dúvida, deixa um comentário, pede uma aula para explicar isso aí. Mas na base é o mesmo processo. Igual nome da função, abre parêntese e coloca o que você quer calcular, o que quer classificar, o que quer fazer dentro
da função. Só que nesse caso nós temos uma função dentro de outra função. Nós temos a função que classifica a função única. Olha só. Poxa, que maravilha! É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos colocar mais alguém aqui? Vamos colocar aqui. Vai. Quem nós vamos colocar aqui? Moisés. Olha só, em ordem alfabética, bonitinho. Então, se você crescer essa lista, colocar mais dados, ela vai colocando aqui e vai classificando. Celso, tu me falastes que ia colocar aqui uma opção de validação de dados interessante. É isso aí. Então, vamos selecionar essa célula aqui e vamos vir aqui em dados, validação de dados. Perfeito? Cliquei aqui. Celso, não entendo nada dessa parte de listas aí. Deixa um comentário que eu explico um pouquinho melhor para ti, tá bom? Vamos vir aqui, lista, fonte. Qual é a minha fonte? Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. Nós poderíamos selecionar tudo isso aqui, tá? Só que tem um detalhe, lembra que essa lista ela pode aumentar e mudar de valores. Então, no Office novo nós temos um atalho, que é o hashtag aqui, ó, que é a cerquilha, enfim. Com esta cerquinha, se você colocar no teu intervalo, ele vai entender quando for uma matriz, uma função de despejo, tá vendo? Que aqui você preencheu só uma célula aqui acima e ele preencheu o resto automaticamente através de uma função. Quando for desse tipo de função de despejo, que ele despeja a fórmula para as próximas células, você pode usar o hashtag aqui. E vamos voltar e vamos dar um OK. Celso, não aconteceu nada. Aconteceu sim, olha aqui do lado. Opa, nomes únicos. Show, hein? Toda essa aula vale uma curtida, um comentário bacana aqui abaixo. Vale você se inscrever no canal. Essa dica última aqui valeu, hein? Ah, vamos colocar um outro nome aqui. Vamos colocar um nome aqui, Márcia, por exemplo, só para fins de exemplo. Só escreve direito, né, Celso? Márcia. Viram? Se auto-implementou aqui. Vamos dar uma olhada na nossa lista. Que maravilha, hein? Então, é para isso que serve. Eu vou só marcar aqui essa célula numa corzinha verde aqui, para que tu saibas que aqui tem a nossa lista com validação de dados, tá? Quando você for baixar essa planilha. Como assim baixar? Sim, está disponível para download essa planilha aí na descrição. Você pode ir lá, baixar, fazer um exercício aqui que eu deixei a base de dados para que tu possas copiá-la e repeti-la e fazer os teus testes, ok? Aqui, ao final, nós temos essa planilha com as últimas funções, as últimas aulas explicadas aqui, então basta você clicar e seguir o link do vídeo e ser feliz, ok? É isso aí. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe se tu quiseres ajudar aí o nosso canal. Deixa tuas dicas. Celso, preciso de tal coisa na minha planilha aqui, de casa, do trabalho. Deixa um comentário. Que a gente está estruturando aí a sequência de aulas e pode ser que a tua dica, a tua dúvida seja a dica para muitas pessoas, ok? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e que Deus te abençoe.